Boa tarde. Vamos então retomar os trabalhos aqui do sétimo encontro, tá baixo? Aqui do sétimo encontro do GT de Estética da ANPOF. O título que foi atribuído a essa mesa é Kant e Schiller. E eu queria, enfim, informar que a professora Jorge Sequinato, da UFMG, que seria a apresentadora principal dessa mesa, não pôde vir, mas ela já tinha mandado previamente o texto a ser debatido. E havia, como vocês, enfim, têm visto em todas as mesas, 2 debatedores que dariam conta dessa tarefa, o professor Verlaine Freitas, também da UFMG, e o professor Miguel Gali, da UNB. O professor Miguel Gali também não pôde vir. Então a gente teve até aqui o encontro sempre composto por 3 pessoas em cada mesa, e nessa mesa, a rigor, temos só o professor Verlaine Freitas, e eu agora vou receber então o santo de Jorge Sequinato para que o debate possa acontecer. De modo que eu vou ler um trecho do texto que ela enviou previamente, o texto que tanto a mim quanto ao Verlaine pareceu o mais importante para o debate. O título do texto da Geórgia é O Ingênuo é Interessante? Reflexões sobre o ingênuo e o sentimental a partir de algumas notas referentes a Kant. Então eu vou passar imediatamente à leitura. A poesia em geral, pensa Schiller, é expressão da natureza humana. A partir dessa primeira determinação fundamental, é possível, segundo Schiller, deduzir um gênero de poesia ingênua e um gênero de poesia sentimental. A diferença é dada pelo modo no qual essas 2 formas de poesia exprimem a natureza humana. A primeira o faz de modo imediato e a segunda reflexivamente. Podemos indicar de imediato 2 dificuldades relativas a essa distinção. A imediatidade da poesia ingênua parece algo de precluso para sempre ao poeta moderno, de modo que a distinção entre ingênuo e sentimental se revelaria apenas como uma distinção histórica. Nesse sentido, como afirmou Kant, uma arte do ingênuo seria manifestamente absurda. Se a diferença não fosse somente histórica, a arte ingênua deveria produzir, então, sobre o observador moderno, um efeito diverso daquele mediado pela reflexão sobre a natureza humana. Deveria produzir um efeito imediato específico, ou a arte ingênua não se diferenciaria dos fenômenos naturais no que concerne aos sentimentos e aos pensamentos provocados no observador moderno. O exemplo da Grécia Antiga é particularmente esclarecedor, pois é usado por Schiller tanto para ilustrar o que é o sentimento do ingênuo que os modernos sentimentais experimentam e chamam com esse nome, quanto para mostrar concretamente o que é a arte e a poesia ingênua. A cultura grega ainda não havia perdido a natureza, e por isso o homem grego, e eu cito Schiller, em unidade consigo mesmo e feliz no sentimento da sua humanidade, devia deter-se nesta como em seu máximo, buscando harmonizar com ela qualquer outra realidade. Fim de citação. Ao contrário, o homem moderno, não satisfeito com sua realidade, é constrangido a fugir desta e busca fora de si aquilo que ele perdeu com o desenvolvimento da cultura. Este último sente a natureza, ou seja, observa os produtos naturais refletindo sobre aquilo que eles representam para ele. A harmonia perdida, a natureza no comportamento, etc., enquanto o grego sente naturalmente, e para ele os fenômenos naturais são tão reais, que representados pela arte não têm nenhum significado particular e tornam-se simplesmente o fundo para a representação das ações humanas.
Consequentemente, os gregos produziam ingenuamente, mas não sentiam algum sentimento do ingênuo, já que os fenômenos naturais não suscitavam neles nenhum interesse sentimental. Produziam obras ingênuas que espelhavam a natureza humana que era neles, a imediatidade e a plenitude de suas vidas, a perfeita harmonia deles com a própria sociedade, com os costumes e os valores, com o modo de sentir. Os gregos tinham uma ligação particular com o seu mundo, com a sua realidade, e por isso a modalidade primária da expressão artística dos gregos é a imitação. A humanidade é expressa neles tão perfeitamente que o poeta não devia fazer outra coisa que relatar a realidade assim como ele a sentia. O estilo do artista é enxuto, simples como o operar dos fenômenos naturais. Ele não relaciona os fatos narrados consigo, nem exprime preferências ou juízos próprios. O artista não olha em si mesmo, nem induz aquele que desfruta da obra a fazê-lo. Ele se funde com o objeto, desaparece no objeto representado, não há traço da sua subjetividade, de tal maneira que isso suscita o desapontamento do leitor moderno. O próprio Schiller descreve como, para um leitor moderno inexperiente, Shakespeare e Homero, poetas ingênuos, lhe pareceriam frios e insensíveis, e como achava, cito Schiller, intolerável que o poeta não se deixasse entender. Fim de citação. Se o caráter principal da produção artística ingênua é a imediatidade, a ausência de reflexão, então seu médium expressivo principal não pode ser senão o sentimento. Toda obra do gênio, escreve Schiller, toda obra do gênio ingênuo se realiza no sentimento. Schiller especifica, no entanto, que não se trata de um sentimento mórbido e afetado, nem da força desregulada de uma sensibilidade animal, mas de um sentimento que espelha imediatamente a natureza que arde no poeta, cuja sensibilidade já é enobrecida, na medida em que nele se dá com racionalidade. Esse tipo de sensibilidade exprime toda a dignidade humana e, na produção poética, confere esta dignidade a tudo aquilo que representa. Pode haver poetas ingênuos fora da Grécia Antiga, quando a natureza age nestes indivíduos com essa força e vitalidade particular. E por essa razão, eles são capazes de olhar a realidade de modo diverso do que seus contemporâneos, e são capazes de encontrar os meios mais adequados para imprimir o selo da íntima necessidade natural e da unidade sensível e racional que há neles, poetas, em suas obras. O leitor da poesia ingênua, assim como o poeta, citação, sente ativas todas as forças de sua humanidade, não tem necessidade de nada, é uma totalidade em si mesmo. Sem operar nenhuma distinção no seu sentimento, ele desfruta de sua vida espiritual, assim como de sua vida sensível. Fim de citação. Cria-se então um tipo de empatia entre artista e leitor, de tal modo que também o homem moderno, mesmo tendo a tendência a refletir, chega a sentir em si imediatamente a plenitude da natureza humana que se exprime nas obras ingênuas. Não se trata de um sentimento misto e complexo, como no caso do interesse sentimental pela natureza, mas, nas palavras de Schiller, de uma calma serena, de um desfrute vivo da presença do objeto, de uma vivificação harmônica de todas as forças da sua humanidade. Pelo poeta ingênuo, escreve Schiller, se é impelido com facilidade e prazer em direção à viva realidade do presente. Fim de citação. Este efeito da poesia ingênua e a diferença com o estado de ânimo do poeta sentimental e do leitor da poesia sentimental pode ser explicado a partir da dialética limitado, ilimitado, finito, infinito, em jogo nos dois tipos de poesia. O conteúdo da poesia em geral é sempre infinito, é a natureza humana mesma. Essa, contudo, pode ser expressa na poesia ingênua como realidade realizada e individual, sensível e corpórea, e nesses limites de realidade determinada de modo perfeito e realizado. Por exemplo, os gregos expressaram a natureza humana na sua plena potencialidade.
para além de todo limite contingente, como próxima àquela divina. Mas não souberam pensar a divindade senão na forma humana e individual. Neste caso, a imaginação transmitiu os próprios limites ao objeto e transformou uma ideia absoluta, como aquela da divindade, em uma representação corpórea, individual, que, contudo, é perfeita e perfeitamente correspondente ao sentimento da humanidade e da divindade gregas. Schiller recupera e aplica à poesia a distinção entre pintura e literatura que Lessing trata no seu Laocoonte. Assim, se a arte do desenho tem o próprio elemento no espaço e dispõe simultaneamente os corpos, uns ao lado dos outros, a arte poética é diacrônica e pode abraçar uma sucessão teoricamente infinita de ações e eventos. Segundo Schiller, então, a arte ingênua é a arte da determinação e do limite, assim como o desenho delimita a totalidade do espaço para descrever os corpos. Não é por acaso, afirma Schiller, que os gregos se sobressaíram nas artes figurativas e que a poesia ingênua tenha, em geral, um caráter figurativo. A poesia sentimental, ao contrário, não é ligada ao espaço nem aos corpos, mas pode representar livremente também aquilo que é incorpóreo, as ações e os pensamentos. Essa tem uma extensão infinita e uma infinita possibilidade de se exprimir. E por isso Schiller lhe atribui um caráter musical que não se refere à materialidade do som e das palavras e de seu uso na métrica, mas depende do seu caráter abstrato, voltado a suscitar pensamentos e estados de ânimo. O poeta sentimental se serve da abstração para andar além do visível e representar aquilo que é espiritual e não representável. Assim, com a abstração e com um símbolo, ele supera o único limite de que pode padecer, aquele da realidade, nos dois sentidos que Schiller dá ao conceito de realidade, isto é, a realidade do objeto representado e a própria situação atual que é vivida como cindida, alienada e alienante. Em ambos os casos, a realidade é referida e confrontada com algo superior, com o ideal da natureza humana, e a eficácia desta forma de poesia se funda somente sobre esta relação com o ideal da natureza humana. O poeta sentimental sempre suscitará em nós, por alguns instantes, um contraste com a vida real. De fato, o infinito da ideia dilata o nosso ânimo além dos seus confins naturais e nada daquilo que existe pode satisfazê-lo totalmente. O fato que uma limitação seja sentida por meio de uma reflexão não é signo da inferioridade da poesia ingênua, mas representa, ao contrário, a sua maior vantagem com respeito à realização concreta do ideal de natureza humana que a poesia ingênua exprime. De fato, enquanto a poesia ingênua nos satisfaz não somente no corpo, mas também no espírito, nos vivificando na totalidade do nosso ser e nos conciliando com a realidade, a poesia sentimental impõe a superação da realidade para realizar o ideal. Schiller afirma, recapitulando o resultado das suas reflexões, que o leitor da poesia ingênua não tem necessidade de nada, enquanto o leitor da poesia sentimental, está errado, enquanto o leitor da poesia sentimental prova somente um impulso vivo de criar em si aquela harmonia que lá sentia realmente, de transformar a si mesmo em totalidade, de erguer em si mesmo a humanidade em direção a uma expressão total. Fim de citação. Analogamente ao interesse intelectual pelo belo em Kant e ao interesse sentimental pela natureza que são produzidos, para além das diferenças dos termos em jogo, pela reflexão sobre uma ideia e pela conexão desta ideia com uma realidade, o interesse suscitado pela poesia sentimental nasce do confronto de uma realidade limitada com uma realidade ideal. O sentido de limitação que a realidade provoca nos impele a superar os limites, não somente no sentido artístico, colocando a imaginação em liberdade, mas também do ponto de vista da vida real.
é o caráter imediato e reflexivo da arte sentimental e o consequente sentido de limitação que suscita o interesse para o melhoramento efetivo da realidade, para a realização da união das forças humanas que se encontram dispersas no mundo moderno. Isso nos induz a pensar que, uma vez que a poesia ingênua é imediata e os seus efeitos produzem uma satisfação prazerosa, uma vivificação harmônica de todas as faculdades, na perspectiva aqui delineada, esse tipo de poesia e os seus efeitos não podem produzir nenhum tipo de interesse. O ingênuo, então, não é interessante. E aí, a última parte do texto. Schiller mostra, ao reinterpretar o tema kantiano do interesse intelectual, ter compreendido profundamente um dos temas fundamentais da filosofia de Fichte. Tanto Fichte quanto Schiller, por motivações diversas, são impelidos a repensar a questão da liberdade kantiana a partir da tentativa de mediação entre plano racional e plano sensível efetuada na crítica da faculdade do juízo. E por isso, algumas das soluções propostas por Fichte podem se mostrar como particularmente afeitas a Schiller. Na passagem da concepção da razão que cria interesse pelo belo da natureza em Kant, ao interesse sentimental pelos fenômenos naturais em Schiller, vimos em ato uma mudança decisiva de planos, de um plano sistemático transcendental a um plano concreto. No desenlace da exposição do belo nas cartas sobre a educação estética do homem, brevemente delineado por nós, na parte que eu não li, a mediação entre sensibilidade e razão, do ponto de vista concreto, exige que se crie interesse pelo belo. Em poesia ingênua e sentimental, o interesse suscitado pela reflexão e pela limitação foi até mesmo transformado em impulso. A teoria do impulso responde à exigência primária da filosofia de Fichte de envolver na realização da liberdade também a parte sensível e pulsional do homem. Todo impulso é expressão subjetiva da atividade infinita do eu, que se esforça em exercitar uma causalidade livre e absoluta, mas é freado por uma atividade que se lhe contrapõe. Está dando para ouvir? Eu estou competindo aqui. O esforço não pode mais exercitar a sua causalidade sob pena da sua eliminação enquanto esforço. E por isso a realização torna-se a meta de um esforço infinito, sentido subjetivamente como impulso, que continuamente se repropõe no interior de uma dialética de determinação recíproca entre finito e infinito. A doutrina do impulso de Fichte permite mostrar como o interesse da razão já é princípio motor da vontade e, podemos dizer, sentimento da liberdade na limitação. E por isso, ainda que não realize nunca perfeitamente o ideal de harmonia entre razão e sensibilidade, já representa uma forma de sua união. Esta teoria, que desenvolve em sentido prático o terceiro princípio da doutrina da ciência, no qual eu e não eu finitos devem ser pensados juntos, a despeito da contradição, sem anular, no entanto, a unidade da consciência, essa teoria deve ser tida em mente também para se interpretar a nota controversa que Schiller escreve para o leitor que também examina as coisas cientificamente. Aqui, Schiller tenta explicar as conexões entre os estados de ânimo suscitados pelos dois tipos de poesia. Eu cito Schiller. Comportam-se entre si como a primeira e a terceira categoria, uma vez que esta última nasce sempre da síntese da primeira com seu oposto direto. O oposto do sentimento ingênuo é, de fato, o intelecto que reflete, e o estado de ânimo sentimental é o resultado do esforço de restabelecer o sentimento ingênuo no seu conteúdo, também nas condições da reflexão. Fim de citação. Como já foi ressaltado por outros autores, provavelmente a fonte mais imediata desta elucidação de Schiller é uma observação de Kant que se encontra na tábua transcendental das categorias na crítica da razão pura, na qual ele afirma que a divisão a priori mediante conceitos é sempre dicotômica e que a terceira categoria surge sempre da união da primeira com a segunda. A referência a Fichte nos ajuda a pensar de que tipo de união se trata. Não é possível atribuir a Schiller a concepção do sentimental
como um tipo de Aufhebung do ingênuo, o qual se enriquece através da negação e é conservado em um nível mais alto. Antes de tudo, porque o sentimental não é o ideal realizado, não é a síntese realizada. Se o ideal se realizasse, não haveria mais poesia sentimental, mas poesia ideal. Além disso, porque o modo natural de sentir, imediato, espontâneo, unitário, se contrapõe ao modo de pensar do intelecto, a técnica que divide, calcula, torna as relações inflexíveis. Mas nenhum dos dois pode ser eliminado. O sentimento da natureza humana é necessário na medida em que a capacidade de exprimi-la constitui a essência da poesia, assim como a cultura é necessária, já que ela é o motor do progresso da humanidade e representa a consciência do homem de sua liberdade. O problema é pensá-los juntos, e pensá-los juntos, não obstante a contradição. A conciliação dos dois opostos se transforma em tarefa cuja realização plena e perfeita é impossível, cujas realizações parciais e imperfeitas, contudo, se dão de tempos em tempos em modalidades diferentes, segundo a articulação dos dois opostos. O resultado é algo que contém sempre alguma característica dos dois opostos, mas que não é mais idêntico nem passível de ser reconduzido exclusivamente a um dos dois. Portanto, o sentimental não é e nem pode ser o ingênuo, como se as condições da reflexão, o progresso da técnica e a mudança do modo de pensar não influíssem no modo de sentir a natureza humana que se manifesta na atividade artística. Este modo de compreender a nota de Schiller permite justificar as afirmações esparsas que encontramos no ensaio, segundo as quais o sentimento provocado pelo ingênuo é uno e inalterado, enquanto a gama, a intensidade e a combinação de sentimentos suscitados pela poesia sentimental são amplas e variadas. Se então o estado de ânimo do sentimental não representa o resultado da realização dialética do ingênuo, não podemos nem mesmo dizer que o estado de ânimo provocado pelo ingênuo represente um ponto de partida. A tese, em sentido hegeliano, com relação ao sentimento que seria a síntese. No entanto, a distinção entre a poesia como expressão da natureza humana em geral e o ingênuo como expressão imediata da natureza humana se mostra menos clara. Sem chegar a afirmar que a poesia em geral é ingênua, que o sentimental seria então uma espécie de um ingênuo e que os estados de ânimo correspondentes estariam entre si na mesma relação, devemos conferir uma justa importância à afirmação de Schiller, segundo a qual, que ela cita Schiller, todo verdadeiro gênio é ingênuo, ou gênio não é. Schiller, no decurso do ensaio, irá distinguir entre um gênio sentimental e um especificamente ingênuo, mas não se trata de uma incongruência devida somente à independência originária dos escritos que compõem poesia ingênua e sentimental. Ao contrário, é necessário, para haver poesia em geral, que o gênio, antes de tudo e de qualquer distinção, seja a natureza. Ele deve ter em si a força produtiva que se auto-organiza, o princípio enérgico que deve animar a matéria para produzir a beleza. Deve produzir espontaneamente. Nele não deve haver nenhum artifício, e as leis do seu operar devem ser aquelas que a natureza lhe dita. É a sua pureza que justifica a sua obra e lhe permite representar também aquilo que aparece contra as leis da conveniência ou contra o gosto corrente na sua época. Se a natureza não se exprime nele imediatamente na sua simplicidade originária, ele deve ter em si a força para eliminar todo o traço do mundo artificioso, que, se não é puro, deve tornar a sê-lo. Esta natureza pura, que é nele, é aquilo que lhe permite purificar também a realidade. Há, portanto, uma maior proximidade dos poetas ingênuos com a natureza humana pura e inviolada, que é aquela que todo gênio em geral deve ter em si, e por isso Schiller, quando diz que Goethe produziu obras ingênuas, afirma que a natureza se manifestou nele de modo mais fiel e mais puro. A maior proximidade dos poetas ingênuos com a natureza representa sem dúvida um elemento pelo qual a poesia ingênua é superior àquela sentimental,
Mas, por outro lado, como vimos, o ideal de natureza humana da modernidade compreende também a consciência da liberdade e, por isso, vem a ser infinitamente superior àquele imediato. Os efeitos da poesia sentimental, além disso, promovem o progresso da humanidade. Não só produzem um interesse racional pela realização da liberdade no mundo, mas transformam esse interesse em um impulso. Em consequência, a poesia ingênua e seus efeitos são totalmente sem interesse do ponto de vista do progresso da humanidade, que é uma pergunta. Como vimos, vou ler de novo, né? A poesia ingênua e seus efeitos são totalmente sem interesse do ponto de vista do progresso da humanidade? Como vimos, para Schiller, a questão da possibilidade de influir sobre o corpo por meio da alma e vice-versa foi central nos anos da sua formação e permanece importante na aproximação e no estudo das obras kantianas, em particular da terceira crítica. Aquilo que o gênio em geral, por sua proximidade à natureza, sente e provoca, é uma vivificação de todas as faculdades humanas e uma sensação de total ausência de limitações. Na poesia ingênua, como vimos, essa plenitude e potência são exercitadas nos limites precisos ditados pela realidade apresentada. Podemos supor que este sentimento, na medida em que é produto do gênio em geral, seja a base comum de todas as artes, de modo coerente com o descrito nas cartas sobre a educação estética do homem, aqui brevemente resumidas. O fato de não sentir nenhuma limitação provoca sem dúvida um prazer em geral, prazer que tem uma origem não propriamente animal nem racional, mas é o prazer de uma sensibilidade já enobrecida. Isso se revela interessante para o progresso da humanidade, em particular para o homem moderno, porque lhe permite sentir que é capaz atualmente, que tem as forças e as possibilidades de perseguir aquele fim que é mostrado idealmente pela poesia sentimental, mas também por outras formas de atividade espiritual, como a filosofia, por exemplo. Podemos então pensar legitimamente que a realidade com que o leitor da poesia ingênua é conciliado não seja a realidade externa, mas a nossa constituição, as nossas potencialidades. Quando Schiller afirma que o leitor da arte ingênua não tem necessidade de nada, significa que ele sente que tudo aquilo que serve para progredir sobre a estrada do ideal já está nele. Esse sentimento nasce do sentimento da potência da nossa natureza e, sem dúvida, favorece a realização de um ideal, no caso em que um ideal seja representado e faça nascer em nós um impulso para realizá-lo. É a conclusão. Depois das análises aqui apresentadas, também se poderia pensar, forçando um pouco a nossa interpretação, que o motivo do desapontamento de Schiller com Kant a propósito do riso no sentimento do ingênuo fosse que aquele sorriso é um sorriso de prazer, pois, apesar de tudo, a natureza tem ainda a força e a capacidade de se manifestar e gera consciência que, assim como pode se manifestar fora de nós, pode ainda se exprimir em nós. Vimos que a reinterpretação por parte de Schiller dos temas kantianos e fichteanos pressupõe uma profunda compreensão deles e uma reflexão atenta sobre o seu significado. Nisso, Schiller se mostra um filósofo menos ingênuo do que como ele às vezes foi pintado. Devemos, porém, sublinhar a dificuldade em seguir as distinções entre os conceitos que ele nos propõe, já que estes nem sempre são muito coerentes. Ao final, o próprio Schiller confessa que a poesia ingênua e a sentimental não se dão nunca na sua pureza e as diferenças podem ser somente contingentes. Para o leitor que examina cientificamente, não é sempre fácil acompanhá-lo no seu procedimento argumentativo. E, no entanto, esta incerteza na determinação dos conceitos pode ser lida como o espelho de uma maior proximidade do poeta Schiller com uma matéria, aquela da arte e da poesia, que ao fim se subtrai sempre ao intelecto e às suas divisões. Então, o texto termina aqui e eu passo a palavra ao Verlaine, que vai comentar. Bom, eu gostaria de agradecer ao Patrick e a todos os envolvidos na organização do evento. É de praxe fazer esse tipo de agradecimento, e realmente é um evento que
a gente sempre percebe que demanda muita atenção a todos os detalhes de organização. E eu também manifesto a minha concordância com esse formato do nosso encontro de GT, que no início, eu confesso que havia me mostrado um tanto quanto reticente em relação a ele, mas depois acabei me convencendo que realmente esse é um formato muito bom. As mesas de ontem foram um argumento para isso de forma incontestável, realmente foram muito boas. Pois bem, a minha leitura do texto da Georgia é muito mais pautado por uma problematização de ideias suscitadas por ele do que propriamente um comentário ligado às fontes kantianas da reflexão schilleriana e da sua relação com Fichte. Na verdade, eu quis propor uma leitura apenas mesmo de avanço relativo ao que o texto coloca em relação a Schiller e que o próprio texto do Schiller coloca. E, na verdade, a minha ligação é mais com Nietzsche do que com Fichte e Kant. O texto de Georgia faz uma ótima apresentação de questões relativas ao texto por ingênua e sentimental de Schiller. Seu fio condutor é o conceito de natureza como princípio e fundamento de ação, de modo de ser, de percepção do outro e da natureza, por um lado, e de produção e apreciação estéticas, por outro. Essa primeira parte do conceito de engenho em si, como modo de ser e percepção do outro, é a que foi saltada pelo Patrick em sua leitura. Está em jogo avaliar o quanto a imediatidade presente no conceito de natureza implica maior ou menor valor não apenas para as produções artísticas, como também para o próprio conceito filosófico de engenho. É precisamente essa dificuldade de valoração que está implicada pelo título principal do artigo. Que interesse filosófico possui um conceito de ingênuo que parece, ele mesmo, este conceito, ingênuo? Que é o que os comentadores apontam no conceito de ingênuo. Quer dizer, traz um conceito ingênuo do que seja ingênuo. E é mais ou menos nessa linha que eu vou fazer o meu comentário. Considerando que todos tiveram a oportunidade de ler o texto, na verdade, eu pensei que a Georgia iria fazer uma discussão geral do texto dela, mas agora a gente vê uma parte. Vou me abster de resumir suas principais ideias, passando a levantar problemas suscitados na argumentação dela, quer dizer, não problemas presentes na argumentação dela, mas que são suscitados, e naturalmente decorrentes da minha própria leitura do texto do Schiller e do Kant. Na página 2 do artigo, que não foi lida, lemos que o mais problemático no texto de Schiller seria, e eu cito o texto da Georgia, o caráter de não reflexividade que caracteriza o operar do gênio ingênuo e o efeito da arte ingênua, na citação. De fato, a cada passo da argumentação do poeta-filósofo, vemos sua peculiar insistência na necessidade de a natureza operar de forma cega, imediata, nas produções de toda a arte, que se pretenda verdadeiramente como tal. Paradigmática dessa posição é a sua tese citada pela Georgia de que, está na parte final do texto, todo verdadeiro gênio é ingênuo ou o gênio não é. Ocorre que essa imediatidade, em todos os momentos em que o gênio é delineado, nunca é capaz de determiná-lo integralmente, desde a ingenuidade das ações até a produção da poesia grega. De diversas formas e em diversos graus, um ingênuo significa, de certa forma, uma natureza reencontrada, vivida em sua aparência suficientemente convincente de abstração de toda artificialidade, reflexão forçada, astúcia, etc. Se, de alguma forma, seguindo este princípio geral de que o gênio sempre deverá ser ingênuo em seu princípio formativo mais próprio, ou produtivo, de arte mais próprio, a poesia sentimental também é ingênua. Por outro lado, a poesia ingênua também deverá não apenas se realizar através do sentimento, como lemos tanto em Schiller quanto no comentário da Georgia, pois deverá ser sentimental neste sentido mais elementar de que a natureza nunca será capaz de definir o princípio de configuração artístico-estética na globalidade de seus momentos. Então, o princípio mais geral da minha leitura é de caracterizar o ingênuo como algo insuficiente na sua literalidade, em sua consumação neste núcleo conceitual que gravita ao redor da ideia de natureza
reencontrada em sua imediatidade, no modo de ser e nas formas de sua plasmação possível nas artes. Nesse instante, parece-nos significativo invocar não apenas as fontes da conceituação de Schiller, mas também um autor que não apenas o comentou, não apenas comentou Schiller, mas inseriu uma reflexão original sobre esse aspecto, a saber, Nietzsche, em seu Nascimento da Tragédia. Segundo o filósofo Nietzsche, toda a aparência de ingenuidade na poesia de Homero deve ser vista como uma vitória sobre forças profundas na alma humana e vivenciadas no plano da cultura grega. A resplandecência de todos os costumes e do panteão das divindades olímpicas deve ser lida, já em sua própria constituição poética, através da derrota impingida aos poderes arcaicos e subterrâneos dos titãs. Se o ingênuo é marcado pela harmonia, e este é um ponto sistematicamente enfatizado pela Georgia, seria oportuno lembrar-nos de Heráclito, para quem a mais bela harmonia surge dos opostos. Só existe um verdadeiro cosmos, em termos dessa totalidade harmônica, essa ordem, na medida que existe pólemos. Harmonia seria, assim, sempre um polemocosmos. Sem recorrer imediatamente ao conceito de dionisíaco, sem fazer uso imediato da própria tessitura argumentativa do Nietzsche, podemos dizer que o universo homérico, tanto ao plasmar a atitude olímpica quanto da nobreza grega, somente adquire sua aparência de ingênuo no contexto de guerras, intrigas, sofrimentos e naufrágios. A Ilíada está constituída integralmente por uma trama de interesses, enganos, sacrifícios, manobras astuciosas. E a Odisseia nos mostra um herói cujo princípio mais próprio é da capacidade de sobreviver por astúcia, por enganar, por romper contratos míticos, cristalizados à margem da civilização helênica, na medida em que realiza esses contratos em sua forma literal. Se submete ao plano da exigência contratual mítica com a natureza para, através dessa sua submissão astuciosa, livrar-se dessa coerção secular milenar que é imposta à cultura humana pela natureza através das figuras míticas. Essa minha última colocação vem precisamente da leitura que Adorno e Horkheimer fazem do significado cultural civilizacional das lendas gregas, contidas na Ilíada e particularmente na Odisseia. Se, como salienta a Georgia, existe um parentesco do ingênuo com o sublime, devido a haver em ambos uma inversão de sentimentos, porque uma parte que não foi lida no texto está ligada à concepção de Kant acerca do ingênuo, em que aquilo que é ingênuo, por exemplo, na ação de uma criança, significaria para nós, inicialmente, motivo de riso. E depois, este riso iria se transformar, na verdade, em uma atitude de respeito em relação a algo que é superior à nossa condição de adultos. Só que, ao mesmo tempo que tem essa transformação, há uma outra, que é de lamento pela condição daquele que é alvo do riso. Então, o sentimento do ingênuo, na relação com a outra pessoa, sofre uma metamorfose de sentimentos, passando de algo que é inicialmente um prazer para o respeito e para depois um lamento. Então tem uma passagem aí por algo que é da ordem do negativo, que faria então com que se aproximasse do conceito de sublime. Porque, como nós sabemos, pela famosa definição de sublime em Kant como um prazer negativo, um prazer advindo do respeito pelo infinito em nós, através da negatividade, do fracasso da imaginação em apresentar o infinito como totalidade. Então, a partir dessa mutação, aí haveria essa proximidade entre o ingênuo e o sublime, em virtude dessas metamorfoses intrínsecas e internas nesse complexo geral do sentimento relativo a ambos. Haveria um parentesco entre ambos. Então, deixa eu voltar na frase para fazer sentido a leitura. Então, se, como salienta Georgia, existe um parentesco do ingênuo com o sublime, devido a haver em ambos uma inversão de sentimentos, na poesia homérica, esta aproximação se dá de forma mais direta, mais enfática do que simplesmente este princípio mais geral de mutação de sentimentos, em virtude de que o brilho da evidência de harmonia é o ponto de chegada ao se atravessarem forças, princípios e obstáculos antagônicos, conflituosos,
que não deixam espaço para se conceber a grandiosidade de Homero através de uma suposta imediatidade. Assim, voltamos ao título do artigo. Que interesse o conceito de ingênuo pode ter para nós? Diante desse questionamento, da ideia de que tem algo de sublime no ingênuo em termos da sua necessidade de superação de forças titânicas para que se consiga, então, plasmar essa inteireza harmoniosa, que ao mesmo tempo é polêmica, no interior da cultura grega. Do meu ponto de vista, trata-se de um interesse histórico-filosófico. Ao ser formulado, como conceito de ingênuo, ele codifica o instante de seu desaparecimento, de sua problematização, que tende a diluí-lo em um contexto em que a natureza deverá ceder lugar ao espírito, com sua força de constituição histórica do real, como princípio motor íntimo do fazer estético. Ele demarcaria a emergência de um romantismo que traz em si o turbilhão de elementos díspares e múltiplos que conduziram ao advento do que, posteriormente, nós vamos ver como arte moderna. A mescla inescapável do ingênuo e do sentimental, como vemos claramente no artigo da Giorgia, deve ser lida como um indício da impossibilidade constitutiva do ingênuo, no momento em que este é elevado a conceito filosófico. Então, a minha tese de leitura é que a evidenciação filosófica do conceito de ingênuo marcaria, com a insuficiência de seu alcance na literalidade do que lhe é proposto como próprio, que é a imediatidade natural, apontaria, na verdade, uma verdade histórica intrínseca ao desejo de ingenuidade como mola propulsora de produção do artístico-estético. De forma análoga a como a tonalidade na música, ao se instituir com toda clareza na obra de Bach, já contém um germe de sua dissolução em virtude do princípio de modulação, de alternância das tonalidades. Isso é um princípio básico, né, na história da música, que a tonalidade ela nasce com um princípio de sua própria dissolução, pelo fato de que, na medida em que ela se cristaliza com toda a evidência, por exemplo, no cravo bem temperado de Bach, o que nós temos é que ela traz em si a necessidade da flutuação das tonalidades vizinhas à tonalidade principal, de tal maneira que, de alguma maneira, a tonalidade, nesse registro de sua consumação evidente, já traz em seu próprio modus operandi algo que pode caminhar no sentido do cromatismo de Wagner e depois, obviamente, na tonalidade de Schoenberg. Então, de forma análoga a essa espécie de autocorrosão do princípio da tonalidade da música, o enraizamento conceitual do ingênuo na naturalidade já sempre é colocado em xeque pela própria recusa da natureza como ímpeto total para a conformação do artefato. Devemos nos lembrar que o conceito de gênio não é o de artista, que é alguma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu dou aula sobre esse tópico. Gênio não é um artista, apesar de que a gente gosta de falar, né? Assim, fulano é um gênio. No contexto teórico a que nós estamos nos referindo, na verdade é fulano tem muito gênio, ou seja, tem muito talento da genialidade. Então, devemos lembrar que o conceito de gênio não equivale ao de artista, pois significa apenas e tão somente o talento deste último ao realizar uma obra. Este precisa de diversas outras habilidades, incluindo algumas bastante materiais e mecânicas, a serviço de uma composição total que está longe de refletir apenas o ímpeto de genialidade original e supostamente criativa por impulso natural ou inconsciente. Inconsciente aqui por minha conta, claro. Ao refletir sobre a insuficiência reflexiva do ingênuo, que é o que está nessa ideia da Giorgia, né, de que o que é mais problemático ali no texto é a insuficiência reflexiva do ingênuo. Eu levo muito mais a sério essa ideia dela do que ela mesma. Ela coloca isso, obviamente, ao saber que ela iria falar sobre esse texto, eu fui lá no texto do Schiller e reli, né, com cuidado o texto. E assim que eu comecei a ler o texto da Giorgia, eu grafei com vermelho essa frase dela lá, da insuficiência reflexiva. Falei, ótimo, então é isso mesmo, vamos de braços juntos, fazer essa crítica a esse princípio interno de autodenegação, né, de autoanulação
do princípio do ingênuo. Só que ao longo do texto ela, digamos assim, não deu ênfase a este princípio, né? Talvez deve ter ficado claro para vocês aí. Ela referencia sem tomar isso como um problema conceitual, de mobilização de crítica ao conceito de Schiller. Essa é a ideia. Na verdade, eu já ia fazer essa pergunta para ela. Mas, assim, por que ela não tomou isso como mola mestra, né, da sua crítica, se é o que ela tinha colocado logo na primeira página? Então, ao refletir sobre a insuficiência reflexiva do ingênuo, Schiller nos induziria a ver que, na verdade, é ingênuo pensar que a arte possa se constituir não apenas em reflexão. Quanto esta... Desculpe, não ficou boa a leitura, né? Desculpa. Ao refletir sobre a insuficiência reflexiva do ingênuo, Schiller nos induziria a ver que, na verdade, é ingênuo pensar que a arte possa se constituir não apenas sem reflexão, quanto esta é um elemento integral dela, no sentido de que a interioridade subjetiva a ser refletida na obra não é da natureza, é a da substância histórica de constituição do sujeito como um espiritual cultural. Claro está que, no âmbito dessa reflexão primeira do romântico, a perda de relação com a imediatidade da natureza deverá ser falado como déficit e sua repercussão na obra como lamento. Ora, será precisamente este movimento resultante do olhar retrospectivo do sujeito sobre si e sobre seu mundo que vai pautar a consciência histórica como mola propulsora de uma nova estética, a saber, a do sublime. De um sublime que incorpora em si um princípio que eu gostaria de falar também sobre a ironia romântica, de particularmente Friedrich Schlegel, em que, em vez de recuperar o conceito de impulso de Fichte, tal como a Georgia propõe no texto dela, a ideia minha é de pensar a relação com Fichte na medida em que ele deu um ensejo a essa produção infinita ao redor do eu, que é, como se sabe, o Friedrich Schlegel se nutriu muito do conceito de um eu que expõe a si mesmo e que se desdobra em suas infinitas possibilidades reflexivas, de tal maneira que o princípio judicativo próprio, que é o do juízo reflexionante, é mola propulsora para toda a produção artística que mira ao infinito. Então, de tal maneira, assim, qual é o interesse que o ingênuo tem para nós? Ele demarca em sua emergência, em sua evidência filosófica, a necessidade de pautar o discurso sobre a arte relativo a algo que o ingênuo codifica como impossível em sua própria prerrogativa de apontar para aquilo que seria pré-reflexivo na arte. De tal maneira que eu tomo a perspectiva tanto de Schlegel, da sua ironia romântica infinita, do seu devido infinito, na medida em que é propelida pela reflexividade, e também tomo o conceito de sublime relativo ao panteão olímpico homérico como esse indício de que, em termos históricos, o conceito de ingênuo marca em sua própria evidência alguma coisa que vai, então, pautar a arte como seu elemento mais fundamental. E aí, acaba que a minha leitura tem um pendor hegeliano, em que aquilo que seria mais propriamente motivador de nossa relação com a arte não seria essa correlação com uma natureza perdida e que supostamente pode ser reencontrada na ingenuidade que espelha a ausência de elementos reflexivos viciosos e artificiais, mas sim o aprofundamento na dimensão reflexiva como aquilo que dá testemunho histórico de nossa satisfação de produzir cultura a partir do nosso ímpeto reflexionante sobre o nosso modo de ser na nossa realidade cultural. Era isso. Obrigado. Bom, obrigado pelo comentário. E agora eu gostaria então de abrir para perguntas do público. Não, porque o meu italiano está... Você não quer fazer uma pergunta dos especialistas em Schiller na casa? Eu tinha uma pergunta, mas é sobre o texto da Georgia. Não, faz para a mesa. A gente discute. Não, na verdade...
Peraí, passa para outra pessoa para eu achar o trecho. O texto dela. Pô, não sei, Fernando talvez possa tentar responder o que a Jorge pensou. Porque é uma passagem muito curta do texto, na verdade, é uma coisa que eu queria que ela explicasse um pouco melhor, porque ela diz, na página 66 lá do nosso texto, ela diz: o belo não nos ensina nada, não nos muda, nem nos torna melhores, ele simplesmente nos torna conscientes da possibilidade de realizar a nossa natureza e desenvolver as nossas capacidades. E eu acho essa afirmação um pouco forte em relação, ela está se referindo ao Schiller, né? Eu achei uma afirmação um pouco forte dizer que o belo não nos ensina nada, que o belo não nos muda, né? Porque vários textos do Schiller, em vários textos teóricos do Schiller, ele insiste na capacidade de aprimoramento moral que o belo tem. Quer dizer, não só o belo ser um indício do nosso aprimoramento moral, como é o caso, por exemplo, no Graça e Dignidade, né? A gente se move belamente porque nós já somos aprimorados moralmente, mas também como algo que é conducente para a moralidade. Inclusive, os primeiros textos dele, né, sobre o fundamento do deleite com objetos trágicos, ele inclusive insiste, por exemplo, que o teatro ele não tem que ser moral, nem tratar de temas morais, basta que ele seja belo, porque a própria beleza já tem um efeito, digamos, conducente para a moralidade. Então, na verdade, se você coloca a moralidade diretamente dentro do texto, você está fazendo com que a arte deixe de fazer o que ela faz melhor, que é nos aprimorar moralmente sob a forma de jogo, né? Não como uma lição. Então, a ideia assim, de que o belo não nos muda, né, eu acho um pouco forte com relação ao Schiller. Essa era a pergunta que eu tinha preparado para Jorge. Quem tiver com o italiano melhor pode me responder. Bom, na verdade, o modo como eu leio essa ideia aí do Schiller é que, para que o belo tenha nos mova em relação à moralidade, ele precisa ser uma espécie de grau zero, tanto em termos cognitivos quanto de moralidade. É como se ele fizesse uma passagem entre o âmbito da natureza e a moralidade, facilitando o acesso à moralidade devido ao modo com que ele nos isenta de pensar sobre a moralidade em termos positivos, digamos assim, eu diria. Então, essa ideia de um grau zero é como se ele propiciasse-nos essa passagem devido a este vácuo de pré-determinações morais, de tal maneira a que, então, a passagem para a moralidade se dê relativo a algo em nossa natureza, por assim dizer, purificada, imediata nesse sentido, de não ser mediada por valores específicos. Então, é essa ideia que me parece que está envolvida na ideia de que um sapere aude, quer dizer, de um ouse pensar em termos de ser por você mesmo. Então, o princípio de autonomia, que marca o princípio do iluminismo, seria marcado por isso, por esse momento de ruptura, de negação ao que é positivamente dado, às tradições e tudo mais. Então, todo o potencial moral do belo nasce precisamente pelo modo com que ele nos isenta desta pré-formação, desta pré-formatação, deste conteúdo que, digamos assim, limitam-nos culturalmente para acedermos a uma moralidade que seja autônoma, né? Assim, seja por nós mesmos. O nós mesmos aí é aquela história do otimismo em termos de nossa própria constituição como seres autônomos, como lei da razão inscrita em nós, por nossa própria natureza, essas coisas todas. Então ele nos muda pelo fato de, primeiramente, se recusar a todo caráter edificante. A minha leitura vai por aí, quer dizer, né? Outras possibilidades de leitura poderiam advir, mas a ideia é essa. Pelo fato de ele não nos mudar, é que ele pode nos mudar. Só que se nos mudar agora, de acordo com algo que é mais intimamente presente em nós, em nossa pura autonomia como seres racionais, harmonizados, digamos assim, plenamente com nossa própria natureza interna. Essa é a minha leitura. Mais um pedido, professor Berlani.
Fernando, parece um poeta, né? Para aprofundar mais a discussão acerca de sublime, não ficou muito claro para mim, que ponto você discordou da Geórgia nessa discussão, e em que momento você encontra no sublime a chave da discussão aí que você estava colocando. Porque a aproximação que a Geórgia faz do sublime com o ingênuo é apenas, digamos assim, periférica e marginal. Ela vai dizer, tal como o ingênuo envolve mutação de sentimentos, né, do riso, né, de rir de uma pessoa que é ingênua, né, que ela não tem astúcia, nem essas coisas de malícia, etc., e que depois a gente ganha respeito por essa atitude que seria, digamos assim, mais moralmente elevada, mas depois nos lamentamos por essa condição dela, da pessoa na qual em relação nós rimos. O sublime também tem a mutação dos sentimentos, né, de negatividade para positividade. O que eu digo é que, se a gente lê o ingênuo no registro da leitura do Nietzsche, a gente pode pensar que toda a sublimidade da literatura homérica, ela se traveste na aparência de ingenuidade, que é uma ingenuidade alcançada. Ela atravessa um esforço de superação daquilo que é da ordem das forças titânicas, do pólemos heraclitiano, da discordância, daquilo que é contrário a todo o âmbito da imediatidade da natureza. Então, o Schiller fala da ideia de que não se trata de simplesmente apresentar a natureza na sua pura ipseidade produtiva como de algo que flui de dentro de si e produz imediatamente seu resultado. Mas é essa a ideia que eu gosto de aproveitar. É que o ingênuo nunca é ele integralmente. Né? Assim, o ingênuo ele sempre é apresentado como nunca se realiza completamente. Então, o que eu digo é que há algo de mais propriamente corrosivo no conceito de ingênuo do que pode nos fazer crer uma determinada leitura do texto mais imediata, ou seja, mais ingênua. E aí a minha ênfase vai nesse sentido, né, de acentuar a importância dessa relação do pólemos com a harmonia, no caso de Heráclito, e a própria leitura do Nietzsche relativo ao conceito de ingênuo em Homero, colocado pelo Schiller. E a minha pergunta para ela ia ser essa: como você, lendo Schiller, se defenderia, né, do Nietzsche dizendo que Homero é muito mais sublime do que ingênuo? Essa é a ideia. Ficou claro? E o princípio autocorrosivo da tonalidade é como se a arte ingênua, ela também, como a obra de Bach, teria nos elementos constitutivos dela apontado para todo o futuro de sofisticação que advirá daquela, algo assim. A minha analogia com a tonalidade vem porque a tonalidade, na medida em que ela se cristaliza como tal, que ela ganha toda evidência na história da música, ela ganha essa evidência no mesmo momento em que ela inclui o princípio da modulação, ou do passeio pelas regiões vizinhas da tonalidade, como gosta de falar lá o Schoenberg, né? Devagar não tem modulação se há uma mutação rápida das tonalidades, né? Ele fala que o compositor está apenas experimentando regiões vizinhas da tonalidade principal. Mas vamos ignorar um pouco esse purismo aí do Schoenberg e dizer que existe modulação nesse sentido, quer dizer, já há uma mutação do princípio da tonalidade, que continua vizinho à tonalidade principal, mas é essa a ideia, que ela se institui em sua especificidade no mesmo momento em que a tonalidade, convoca um princípio de mobilização e mutação interna no seu procedimento compositivo, que é avesso a essa ideia de uma unidade tonal. Então, da mesma maneira, eu vejo algo nisso no conceito ingênuo do Schiller. O ingênuo é invocado para dizer que ele não existe. Forçando bem, né? A ideia é essa. Obrigado, Patrick, por ter nos dado a possibilidade de familiarizar minimamente aí com o que a Geórgia apresentaria. Obrigado, Bernardo, também pelo comentário bastante interessante. Me ocorreu uma coisa, aí eu vou perguntar para o Bernardo mesmo, né? Não tem jeito, né?
quando você fala, né, que, enfim, seu referencial principal seria mais o Nietzsche do que o Schiller, né? Eu fiquei pensando duas coisinhas relacionadas com isso, né? Uma delas é a seguinte, é que se eu estou bem lembrado, e eu acho que o seu Nietzsche está mais fresco do que o meu, porque você deu recentemente, né? Estava dando um curso do... Acho que ainda está, né? Pois é. Bom, mas se eu estou bem lembrado, quer dizer, quando o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, se refere à ingenuidade do poeta, me parece que talvez por ele ser muito ligado, ou ser unilateralmente ligado no aspecto imagético da sua criação. Não é? Ou seja, aquela harmonia vinda dos contrários que você mencionou, né? Heraclítica, não é? No caso do Nietzsche, ela, né, como é bastante conhecida, ela surge, né, dessa contraposição e de uma dialética de confluência, né, entre o aspecto apolíneo e o dionisíaco, né? Sendo que o apolíneo, claro, é imagético, o dionisíaco sonoro e tal, né? Então a primeira coisa é essa, assim, quer dizer, a impressão que eu tenho da leitura que eu fiz já há vários anos é que a ingenuidade do poeta épico para o Nietzsche estaria ligada a essa unilateralidade, digamos, muito mais apolínea do que chegada a um polemos Apolo Dionísio, né? Então esse é um tópico. O outro tópico é quando o Nietzsche menciona, né, nominalmente o Schiller, né, falando exatamente de como que o aspecto musical em todas as artes, quer dizer, no fundo um aspecto dionisíaco para o Nietzsche, né, é importante no momento de consumar, ou no momento prévio à consumação da criação, né? Ele cita aquele trecho, né, bastante conhecido do Schiller, em que ele diz que sempre antes dele fazer a sua criação poética, né, dele iniciar a sua criação poética, ele é tomado por uma atmosfera de tipo musical, né? Então eu queria te ouvir a respeito disso. Quer dizer, no fundo, esses são dois aspectos de uma mesma coisa. Sim. Eu acho que às vezes a minha resposta pode ser uma englobando os dois aspectos, né? No primeiro caso, tem um momento lá no Nascimento da Tragédia que é muito enfático naquilo que eu estou falando como sendo a dimensão necessariamente sublime de todo ingênuo, que ele fala o seguinte: as figuras do panteão olímpico, em todo o seu caráter apolíneo, elas podem ser colocadas de forma análoga às imagens de beatitude e de felicidade, né, de contemplação beatífica que o mártir experimenta nos seus momentos de tortura. Quer dizer, os deuses gregos justificam a existência do povo grego na medida em que dão suficiente legibilidade para aquilo que pudesse superar o caráter de horror da existência, de tal maneira que todo o caráter apolíneo e de ordem, né, de cosmos do panteão dos deuses olímpicos sobrevém precisamente como modo de o grego tornar a sua existência suportável, de tal maneira que é isso, né, uma superação dos horrores da existência que o grego teria percebido como inerente a ela. Aquela história, a gente pode passar, eu gosto de falar isso, né, assim, trazer a coisa bem para hoje, assim, falando que a gente pode passar a vida inteira tentando negar o sofrimento, não é isso? A relação com os fármacos, com os entorpecentes e com diversas formas de negação do sofrimento, a gente pode passar a vida inteira negando a facticidade do sofrimento como elemento constitutivo do existir humano. Mas o que eu acho que Nietzsche quer mostrar é o grego não negou isso. E aí é esse princípio fundamental de que a dor dionisíaca, profundamente musical, foi assumida pelo grego como um elemento que ele não quis negar. A ideia, então, é que o dionisíaco transfigura essa dor fundamental, primordial, em uma torrente musical que ela é estética, não é bárbara, né? E o Nietzsche gosta de contrastar o dionisíaco bárbaro e o grego, em que o dionisíaco grego já conteria em si este princípio de sua transfiguração estética, de tal maneira que
toda essa mobilidade musical dionisíaca que o Nietzsche coloca é algo que o grego já percebia, sentia e aproveitava como mola propulsora de suas produções, de tal maneira que a leitura que o Nietzsche vai fazer da ingenuidade do poeta homérico é aquele que é apenas aparência, é a ponta do iceberg, é a ponta de chegada de um processo de superação daquilo que é reconhecidamente presente na existência humana, que é essa torrente musical dionisíaca dilacerada, né, dessa dor originária do existir. Passa por aí a questão. Vocês aceitam pergunta ingênua? Pode ser ingênuo ou sentimental. Não, mas acho que um pouco dos dois, talvez. Mas, professor Verlaine, eu não entendi. No final do seu comentário, você disse que a tua leitura é hegeliana, né? E se eu bem entendi. Ou, enfim, se eu bem entendi, e se a leitura é hegeliana, e do auge da minha ingenuidade, não é minha área, mas me parece, na verdade, que a crítica ao ingênuo deveria gerar uma leitura não hegeliana. Digo isso no seguinte sentido. Não sei se seria possível, e aí eu estou reconstruindo o argumento e o raciocínio de maneira grosseira. Tá? Talvez você possa me corrigir, inclusive. Mas não sei se seria possível, eu acho que sim, haja vista que o ingênuo, enfim... haja vista que o ingênuo, que a poesia ingênua, na sua imediaticidade, pretende um retorno a algum princípio unitário, natural, ou seja, haja vista que o ingênuo parece ainda crer numa síntese apaziguadora final, a sua crítica seria a crítica a um hegelianismo, não falo nem tanto de Hegel, mas talvez a fortuna crítica, na medida em que esta negação daquilo que é, no final das contas, a nossa finitude, não atenta para um momento já de falência do universal. Quer dizer, eu não sei se eu me faço claro, mas eu acredito que a crítica à ingenuidade, à poesia ingênua, de algum modo deveria vir a par com a crítica do hegelianismo naquilo que é a síntese apaziguadora final que nos, enfim, que expressa uma unidade identitária de princípio. Não sei, enfim, gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso. Ok. Pergunta bem instigante. Bom, a minha leitura não é propriamente hegeliana, mas o que eu quis acentuar com Hegel é apenas a ideia de que, se a gente persegue a linha que vai desde a insuficiência constitutiva do ingênuo, passando pela necessidade da reflexividade no sentimental, como sendo aquilo que impulsiona a poesia, na medida em que ela toma consciência de sua impossibilidade como ingênua, o que a gente é levado a pensar é que o conteúdo propriamente dito da poesia não é a nossa natureza em termos de sua infinidade, mas sim a infinidade própria daquilo que o Schlegel chamou de poesia romântica, ou seja, de ironia romântica, que é essa ideia de eterna autossuperação de si mesmo. Aí, lá na introdução dos cursos de estética, o Hegel ele separa um item inteiro para criticar a ironia romântica como sendo um mal infinito. E eu, assim, sou muito mais Schlegel do que Hegel nesse momento aí. De tal maneira a acreditar muito mais força à poesia devido a esse caráter interno de desdobramento infinito do que de relação a um infinito que pudesse ser abarcado, pelo menos conceitualmente, em sua totalidade como absoluto. Então eu sou muito mais a parcialidade do desdobramento infinito da poesia irônica do que esse fechamento nessa totalidade espiritual hegeliana. O que eu disse de Hegel foi só para apontar que aquilo que é da ordem da natureza, no caso do Chile, ele é pensado como infinito. O que é finito são as formas de realidade concretamente vividas. A natureza é infinita em seu infinito produzir de formas. E aí a ideia é que essa infinitude, na verdade, deveria ser pensado como um conteúdo advindo de nossa capacidade reflexionante, né? Fazendo exatamente essa já clássica derivação do princípio reflexionante na filosofia
kantiano, passando por Fichte, passando por Schlegel, chegando até o idealismo alemão em geral. De tal maneira que exatamente essa linha do percurso da reflexão subjetiva, no nosso contato em relação à realidade, é que pode nos dar a ideia de que o conteúdo de toda a arte não é o princípio do ingênuo ligado à infinidade da nossa natureza producente, mas sim a infinidade do espírito ou da reflexão subjetiva que se dá a conhecer nas formas parciais adquiríveis, nos sucessivos desdobramentos do devir da poesia, por exemplo, da ironia romântica. Não sei se eu respondi. Obrigado. Ok. Obrigado. Bom, então eu queria agradecer ao Verlaine, o nosso tempo chegou ao fim, e dizer que a próxima mesa, Filosofia e Psicanálise, deve começar às 4h10. Para a gente ter um tempo para tomar um café. Então, obrigado, Verlaine.